Fala rapaziada, Bruno Borges da Brasil Bodybuilding News na área. Já vai deixando aquele like no vídeo e bora para as notícias de hoje. Rapaziada, e bora começar os temas do vídeo de hoje falando sobre ele, o Sebum. Ele que recentemente ganhou uma baita homenagem com a estátua dele lá nos Estados Unidos. Na verdade, para ser mais exato, essa estátua foi feita em um evento na Gymshark, empresa que o Sebum é sócio. Eu acredito que foi tipo um evento de palestras do Sebum, porém, os caras da empresa surpreenderam o Chris com a estátua bem grande dele no local do evento. Será que o homem tem moral ou não, rapaziada? O 6 vezes Class Physique Olympia Chris Bumstead merece essa moral e será difícil algum dia outro Class Physique superar a representatividade do Chris e o que ele fez para a categoria Class Physique. E mudando de assunto e falando justamente sobre o cara que está sendo cotado para ser o sucessor do trono do Chris, bora falar sobre o Mike Sommerfeld. Mike, que neste final de semana apresentou algumas novas atualizações do seu físico. Meus amigos, que estética é essa? O Mike realmente está em outro nível. Nós fizemos esse post sobre ele destacando as suas últimas atualizações e perguntamos pra galera se realmente o Mike é o cara que vai assumir o trono da Class Physique depois do Chris. E muita gente acredita que de fato o Mike será o próximo campeão do Olympia na Class Physique. Mas e vocês, rapaziada? Acham que o Mike realmente é o próximo top 1 Olympia? Deixem aí nos comentários. Ele, que está a algumas semanas do Arnold Ohio de 2025, onde veremos a sua próxima versão contra o Wesley Vissers. Agora falando do nosso brasileiro Ramon Dino, ontem o Ramon postou algumas fotos no seu feed mostrando braços enormes e uma densidade muscular muito boa para um cara que está em começo de off-season. O Ramon, que já vem de algumas semanas trabalhando com Pacho Lock, a tendência daqui pra frente é evoluir cada vez mais. Lembrando também que neste final de semana foi o aniversário do Ramon. O Dino completou 30 anos de idade, a mesma idade do Sebum. Inclusive, o Kaique Pro também fez aniversário neste final de semana, fazendo 31 anos de idade. Mas enfim, ainda sobre o Ramon, tudo indica que essa semana veremos ele partindo para os Estados Unidos para fazer uma temporada com o Derek e o Pacho antes do Olympia. Vai ser bem legal ver esse trio treinando juntos. Sem dúvidas, será uma experiência muito boa para o Ramon. Será que podemos confiar que o Ramon chega na briga pelo top 1 esse ano, rapaziada? Deixem aí nos comentários. E continuando o vídeo de hoje, bora falar sobre o Kaique Pro. Não é segredo para ninguém que o Kaique Pro vem escondendo seu shape completo a 7 chaves e já comentou que só vai revelar o shape completo em cima do palco no Pittsburgh Pro. Entretanto, recentemente Kaique Pro revelou seu shape completo em todas as poses para o Carlos Analister. O youtuber teve acesso ao físico do Kaique e fez uma análise detalhada de suas impressões sobre o duplo bíceps de frente, peitoral melhor lado e duplo bíceps de costas. E na visão dele, o Kaique tem condições de bater de frente realmente com os melhores do mundo no Pittsburgh Pro. Confiram só alguns trechos do vídeo do Analister e se vocês quiserem ver o vídeo completo, o link vai estar aqui na descrição. Eu vi o físico do Kaique Pro, não foi nada vazado que alguém me mandou, tá certo? E nem é um clickbait que eu tô fazendo aqui, ou seja, eu não vou usar imagens antigas, como por exemplo, aquela dele fazendo um peitoral de lado, no dia que ele anunciou a transição dele pra Classic Physique, né, que tava presente lá o Júlio Balestrin e o Renato Cariani, e muito menos também vou usar aquela imagem que ele postou lá no Instagram dele, fazendo novamente um peitoral de lado, sem regata, sem bermuda, e não, tá? Não foi somente o peitoral de lado que eu vi duplo bíceps de frente e também um duplo bíceps de costas, além, claro, né, do peitoral de lado. Então assim, cara, dá pra ter um panorama completo do físico do Kaique, sabendo que agora ele vai competir no Pittsburgh Pro. Eu acredito que eu posso dar pra vocês aqui uma previsão mais interessante do que eu acredito que pode acontecer, tá certo? Em relação a ele enfrentar o Michael Dabu, o José Mabist, o Ralph Diesel, cara, vai ser muito bacana esse vídeo porque assim, primeiro, tá? Quero logo explicar pra você não se sentir enganado. Eu não vou poder mostrar aqui o físico do Kaique, tá certo, pessoal? Afinal, ele falou, né, revelou lá no canal dele que ele só vai mostrar o físico realmente no palco. Isso aqui é uma estratégia, claro, de marketing e também, né, para trazer um impacto maior na apresentação dele. Eu acredito que ele vai, ao decorrer aí, tá, das semanas seguintes, ele vai começar a mostrar o físico dele um pouco mais, entendeu? Algumas poses talvez aí venha a público. E, cara, eu confesso pra vocês, se eu fosse o Kaique, mano, eu não tava me segurando não, cara. Eu pelo menos postaria o duplo bíceps de frente, porque eu acredito que iria dar um choque em muita gente, tá? E vamos começar, claro, falando dessa pose. Aí depois eu faço uma previsão com vocês do que esperar do Pittsburgh Pro, beleza? Começando, pessoal, pelo duplo bíceps de frente, temos o seguinte, eu vou usar algumas imagens aí ilustrativas, tá certo, pra vocês. Mano, a perna do Kaique, cara, é o seguinte, leve em consideração que eu recebi essa mensagem agora, tá? Então tem o quê? No máximo aí uma semana, eu acho, sabe? No começo da preparação dele, ele nem tá tão condicionado assim, mas o nível de profundidade de corte das pernas do Kaique tá um absurdo, cara. A divisão que tem do reto femoral com o vasto medial e o vasto lateral é impressionante. E uma das coisas que eu falei pra vocês aqui no canal, que muita gente me perguntava, era sobre a fluidez da perna do Kaique, né?
sobre aquela conexão do vasto lateral com o tensor da face lata, que é aquele músculo que fica aqui ao lado do quadril e ele serve, né, para dar mais arredondamento, para deixar o contorno da perna mais bonito. Tranquilo, tá? Isso aqui, cara, o vasto lateral do Kaique Pro, ele flui demais com o tensor da face lata, então o contraste da perna com o quadril é muito bonito, tá? Tem realmente ali uma estética acima da média. A cintura, cara, muito fina, o quadril muito fino também, contrastando muito bem com a dorsal. Isso aqui é uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal, né? Muita gente subestima o quão baixa é a dorsal do Kaique. Cara, o Kaique, ele tem a dorsal baixa, tá? Então o V-taper dele tá muito bonito. Primeiro, preciso deixar uma coisa bem clara aqui pra vocês. Não é um V-taper tipo do Siban, ou seja, aquele V-taper onde a dorsal ela é totalmente arredondada. Esse tipo de dorsal você encontra em caras como Siban, como Word, como Matheus Menegatti. E cara, essa dorsal é muito difícil de você ver em um atleta, entendeu? É uma característica genética realmente rara. O Kaique, ele tem uma dorsal baixa, mas é mais parecida com a do Mike Sommerfeld, por exemplo. É um ponto negativo? Depende, tá, pessoal? Porque é o seguinte, eu particularmente prefiro uma dorsal mais arredondada. É fato, tá? Se você for olhar o Siban e o Mike Sommerfeld, cara, o Mike Sommerfeld, segundo o árbitro, ele ganhou do Siban em relação ao V-taper. Mas eu particularmente acho o V-taper do Siban mais bonito porque a dorsal dele, pelo fato de ser mais arredondada, então ela se projeta mais, ela dá mais contorno pro físico dele, tá? Então assim, do ponto de vista da arbitragem, se a tua dorsal é muito arredondada ou não, talvez não faça tanta diferença. Mais importante é a largura e o quão baixa ela é, ou seja, ponto positivo pro Kaique. Mas se formos falar de estética, eu prefiro uma dorsal mais arredondada. A do Kaique é flat, é reta? Não, tá certo? Tem sim aquela projeção, então ele colocando mais volume, ele vai conseguir deixar a dorsal dele ainda mais arredondada. Só que o ponto principal aqui é uma dorsal baixa, então é uma dorsal que faz um V-taper muito bonito. Então a dorsal do Kaique ela é bem semelhante ao do Mike Sommerfeld. Não tem a mesma largura, tá certo, pessoal? Até porque o Mike Sommerfeld ele é um cara mais baixo e muito pesado, que tá na tampa do limite da categoria dele. E o Kaique, muito provavelmente, como ele já falou aí, vai subir bem abaixo do peso limite. Vai subir ali com 104, 105 quilos, então até chegar nos 109, 110 quilos, que é o peso limite dele, ele vai ter muito espaço pra preencher, mas cara, o V-taper dele não vai deixar a desejar de jeito nenhum, tá? A parte superior, ela contrasta muito bem com a parte inferior. Braço, não é aquele braço extremamente preenchido, porém isso aí a gente já sabe, ou seja, ele não tem aquele antebraço tão forte, o tríceps, né, a cabeça medial não é tão completo, é o que eu falei pra vocês, né, um braço meio parecido com o do Andrew Jack, entendeu? Aquele braço bem arredondado, bem bonito, mas não tão completo. Dito isso, não tem problema nenhum, cara, porque o braço dele tá muito dividido e tá proporcional com a parte inferior. Sendo bem sincero com vocês, cara, eu acredito, tá, que o braço, ele vai ficar ainda mais proporcional quando ele estiver no palco, porque aqui nessa foto que eu recebi, me parece que ele é até dominante de parte inferior, sabe? A perna, ela tá com um arredondamento tão bonito, cara, com uma profundidade de corte tão acima do normal para um cara que tá nessa fase da preparação, que chama até mais atenção, entendeu? Mas a linha de cintura, cara, muito amarrada, ele tá fazendo um vácuo muito bonito, o posicionamento da caixa torácica, inclusive eu preciso falar isso pra vocês, cara, o peitoral do Kaique nesse duplo bíceps de frente tá muito cheio, velho. Muito cheio mesmo. Isso aqui me chamou a atenção, tá? Não sei se ele vai conseguir levar esse preenchimento de peito pro palco, mas caso leve, o nível de 3D do Kaique vai ser surreal. E é uma possibilidade, tá, pessoal? Porque lembrando, o Kaique Pro, nas últimas competições dele, ele não errou o pico, tá? Ele chegou muito bem. Você olha o Romania Pro, por exemplo, ele tava bem cheio. Você olha também a primeira competição dele que ele fez com o Sebastian, né, que é o novo coach dele, que foi o Arnold Classic Ohio, e pô, ele tava cheio pra caramba, entendeu? O peitoral dele, mano, saltando. Então, caso ele traga esse aspecto full, né, esse fullness, mano, vai ficar muito 3D, muito bonito, silhueta, mano, é sério, se eu fosse Kaique, tá? Quando tivesse ali um pouco mais próximo da competição, eu definitivamente postaria, cara, um duplo bíceps de frente, mano, iria dar um choque em muita gente, tá? Vamos pra próxima pose, que no caso é o peitoral de lado. Cara, essa pose, pelas imagens que temos, já dá pra saber que vai ser uma pose muito forte. Eu chuto que vai ser o melhor peitoral de lado da Classic, tranquilo, tá? Peitoral muito grande, cara, a porção clavicular muito cheia, e mano, pela primeira vez, o Kaique vai usar um ponto forte dele, porque na Classic, como ele precisava abrir muitos braços, ele acabava perdendo aquela profundidade do peitoral, entendeu? Então a caixa dele não ficava tão valorizada. E na Classic, como ele tá posando, dessa vez contraindo o peitoral, ele vai valorizar ele. Então, mano, tá um absurdo, tá? O ombro dele muito detalhado, o braço também muito marcado, tem uma separação muito bonita, ó, no bíceps com braquial, o ombro também, cara, detalhes pra todo lado. Resumindo, pessoal, a pose tá incrível. Agora eu quero falar com vocês da pose que, obviamente, né, a maior parte do público vai tá querendo saber, que no caso é o duplo bíceps de costas. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Eu acho que o Kaique, ele não se enxerga bem, cara, porque é o seguinte, ele fala, né, que o glúteo é ponto fraco. Não é, cara, não é, tá? Vai por mim, não é. O glúteo dele bem forte. Posterior de perna, ele tá usando aquele truque, né, cara, de você fechar ali, entendeu? Os posteriores de perna para não deixar aquele gap. Então ele tá fazendo essa técnica aí muito bem. O vasto lateral da perna dele tá bem arredondado. A gente conversou sobre isso, sobre posicionamento de perna, posicionamento também da parte superior, né, da caixa torácica, de como utilizar ali os músculos escapulares, a dorsal em si. Foi bem bacana. Então ele tá fazendo um uso muito
muito bom, tá certo, da parte inferior. E a parte superior é o seguinte, o braço muito arredondado, muito proporcional com o ombro, tá? O ombro já tem detalhe. Olha que, pô, tá longe aí do campeonato, né? E, cara, as costas do Kaique, trapézio muito forte, a parte medial, que no caso é o meio do trapézio, a parte superior, muita espessura, cara, muito densa mesmo, tá? Os músculos escapulares, ou seja, aquela região do lado da dorsal, né, que dá a largura e também dá o detalhe, muito bom, tá com detalhe na dorsal dele. E aí entra um ponto que muita gente me perguntava, né? Eu já vi alguns comentários falando o seguinte: ô, Carlos, o problema é que a dorsal do Kaique é tipo a do Aki Williams, entendeu? E o Aki Williams, ele não ganha show profissional porque ele não tem dorsal, né? Ele tem ali um problema anatômico, É desenho atômico. ou lesão, não sei, né? A dorsal dele é inexistente. Não é o lance do Kaique, tá? Esquece isso, não é, cara. Tá longe de ser isso. A dorsal do Kaique evoluiu. Com certeza, eu vi o back double biceps do Kaique lá em 2019 ou 2020, se eu não me engano. Eu trouxe aqui no canal, mandei pra algumas páginas aí de notícia também, pra quem quisesse postar, né? Pra a galera ter uma noção de como seria. E ele definitivamente melhorou. Não vai ser impedimento pra ele ganhar algum show profissional. As costas dele tá boa, tá? A dorsal tá marcada. Então, sim, vai ter carne nessa região. Não vai ser uma parte vazia. Então, se você tava preocupado, eu acho que o Kaique ele não ganha show profissional por conta da dorsal dele, tira essa preocupação, tá? Acredito que você não deve se preocupar em relação a isso, eu tô sendo sincero. Isso quer dizer que tá perfeito? Não, rapaziada, eu acredito que sim. Ele pode ainda trazer mais de densidade e isso com certeza vai sim trazer um aspecto melhor para as costas dele. Mas se eu fosse focar em algo, eu focaria em mais largura, porque ele é um cara alto, eu acredito que o frame dele ainda pode ser mais preenchido. No palco, eu acredito que caso o back do biceps dele seja uma pose fraca, que faça com que o físico dele não se destaque tanto assim, vai ser muito mais pela largura do que por nível de densidade daquele aspecto 3D, entendeu? Eu acredito que sim, a largura é um ponto principal a trabalhar no back double biceps. E como o Kaique acredita que ele vai subir com aproximadamente 104, 105 quilos, dá sim pra ele trabalhar isso tranquilamente, tá certo? E é isso aí, rapaziada, por hoje é só. Esperamos que vocês tenham curtido o vídeo. Já vai deixando aquele like, sempre ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal ativando o sininho. E é claro, deixem suas opiniões sobre o vídeo. Tamo junto, rapaziada, e até o próximo.